E para você que não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Eu e a minha esposa Val, nós lideramos um movimento chamado Jesus Cop, que também é uma igreja local lá em São Paulo, em Bragança, a família Jesus Cop. Temos 2 filhos, a Luísa e o Davi. Luísa batizou no domingo passado, uma festa lá em casa, foi muito legal. E nós então estamos liderando esse movimento, coordenando esse movimento, que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra, amém? Quem aqui já viu um vídeo do Jesus Cop? Levanta a mão assim. Se alguém não levantou a mão do seu lado, chama para aceitar Jesus aqui. Brincadeira. Se você não viu, depois você vai lá, tem bastante coisas legais lá, materiais, que tem esse objetivo, te deixar mais parecido com Jesus. Essa é a mensagem que o Senhor nos deu para gritar aí de todas as formas possíveis. E eu queria abrir essa conferência, então, falando o seguinte. Você vai ouvir muita coisa, né? Espero que você esteja aí com o seu papel, com a sua caneta, ou talvez com o seu bloco de anotações no seu celular, para você não perder nada. Homens, mulheres de Deus estarão nessa plataforma, abrindo a Bíblia e compartilhando com você palavras de vida eterna. Eu não sei quantas conferências você já veio, eu não sei quantos anos você está na igreja, mas eu queria abrir a conferência falando sobre algo que pode nos impedir de viver as mudanças que Deus tem para nós. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, seria: Eu sei porque sua vida não muda. Fala para quem está do seu lado, ele sabe por que sua vida não muda. É pouco provável que você vai ouvir nesse final de semana coisas novas. É pouco provável que você vai ouvir de nós aqui, que vamos subir aqui, algo assim: meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso, porque nós vamos pregar a Bíblia. E você está aqui há um tempo já e sabe bastante coisa da Bíblia. Mas várias das coisas que vão ser ministradas aqui, talvez você não esteja vivendo. Talvez você não esteja profundamente enraizado. Talvez a sua vida ainda está num superficial e raso. E eu quero te falar por quê hoje. Para que a gente possa olhar no olho desse inimigo, derrubá-lo nessa tarde, para as próximas palavras que virão. Quem topa? Então beleza. Posso mesmo? Posso falar por que sua vida não muda? Você está dando autorização, pois não vem falar, hein? Abre comigo então, Mateus 7. Mateus 7, verso de número 13. Mateus 7 é o último capítulo do Sermão da Montanha, que termina, com um texto que poderia ser base da nossa conferência. Ele termina dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é como alguém que fundamentou sua casa na rocha. E vieram os ventos, as ondas, a tempestade contra aquela casa, e ela permaneceu de pé. Por quê? Porque estava firmada profundamente na rocha. E aí ele vai dizer o seguinte, um pouco antes disso, Mateus 7,13. Mateus 7,13, quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. O que Jesus está dizendo para nós aqui nesse texto? Ele está dizendo que o caminho para a morte, para a destruição, ele é espaçoso e largo. No inglês, na versão em inglês desse texto, fala que o caminho para a morte é fácil. E aí ele continua, ele diz assim: agora, o caminho para a vida é
apertado. O caminho para a vida é, e na versão em inglês diz, difícil, hard. Jesus está nos dizendo no Sermão da Montanha o seguinte: viver é difícil e morrer é fácil. Se você está num caminho fácil, você está num caminho para a morte. Se você escolher um caminho difícil, você está num caminho para a vida. Viver é difícil. Uma vez eu vi o Mário Cortella, aquele filósofo famoso do Brasil, e eu vi ele um dia numa palestra falando assim que ele, quando o filho dele ia fazer 12 anos, ele falou assim: filho, eu vou te contar o segredo da vida. Está preparado? Aí o filho dele ficou animadíssimo, né? Vou descobrir o segredo da vida. E aí ele falou assim: então anota aí, ó, o segredo da vida. O segredo da vida é o seguinte: vaca não dá leite. Você vai ter que tirar. Porque estão nos falando que vaca dá leite. Mas você pode ficar 1 ano de pé do lado de uma vaca, ela não vai te dar leite. Você vai ter que tirar. O que ele estava dizendo para o filho dele, e que Jesus está falando para nós, é: a vida é difícil. A vida, o caminho que leva para a vida que eu tenho para você, é um caminho apertado, é uma porta estreita, é um caminho difícil. Portanto, se você está tentando encontrar a forma mais fácil de viver, eu tenho algo para te dizer na abertura dessa conferência: você está procurando o caminho da morte. Eu quero te falar o que te impede, o que nos impede de viver tudo o que Deus tem para nós. O que nos impede de viver o que Deus tem para nós se chama preguiça. Você pode dizer comigo? Preguiça. Preguiça, gente, é um pecado ignorado por nós. Preguiça é um pecado negligenciado por nós como igreja. Alguém aqui já viu alguém ficar de banco por preguiça? Fulano não vai tocar no domingo, por quê? Preguiça. Já viu alguém? Já viu o pastor sendo tirado da igreja? Adultério? Não. Dormiu muito. Preguiça. E preguiça está na lista dos pecados, junto com imoralidade, junto com maldizer o irmão, junto com todos os outros. Está lá, preguiça. E o que é preguiça? Deixa eu dar uma definição para você de preguiça. Preguiça é resistência ao esforço e sacrifício. Preguiça é escolher sempre o que é mais fácil. Ou seja, preguiça é escolher a morte. Amado, a vida, ela é como uma escada rolante para baixo. Se você parar, você já está descendo. Se você parar, você já está morrendo. Se você decidir pelo caminho mais fácil, você está indo para a perdição. Porque para viver, você vai ter que se esforçar. Então você vai chegar até aqui, nesse final de semana, você vai sentar aí, você vai ouvir homens e mulheres de Deus, dando instruções de Deus, mas tem algo que pode te impedir de viver tudo o que Deus tem para você: preguiça. É você sentar aí e falar: Senhor, me apresenta o caminho mais fácil. E Ele vai dizer: não, porque eu não quero te apresentar o caminho da morte. Olha o que diz Gênesis capítulo número 4. Abre aí comigo, Gênesis 4, verso 2. Gênesis 4, verso de número 2. Você conhece? É a história de Caim e Abel. E diz assim, olha, verso 2. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste.
O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que está de cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Presta atenção nisso, gente. O texto é muito enfático em comparar as duas ofertas. E qual no texto, o que está dizendo, qual é a característica dessas duas ofertas? Qual é a diferença dessas duas ofertas? Uma aceita pelo Senhor e outra que não é aceita pelo Senhor. Ele diz que Abel traz das primícias de seu rebanho. Em outras palavras, Abel trouxe a oferta, enquanto Caim trouxe uma oferta. Caim traz alguma coisa, Caim pega o que deu, Caim, ele traz a mediocridade dele para oferecer ao Senhor, enquanto Abel traz o zelo dele para oferecer ao Senhor. E ele diz: Caim, eu estou rejeitando a sua oferta. E você precisa compreender hoje, Deus não está irritado e dizendo: ai, credo, só isso para mim, eu estava esperando algo melhor, e esse presente de aniversário que você me trouxe, Caim, foi muito ruim, eu estou triste. Não, Deus é amor. Então até nessa atitude é amor de Deus dizendo: Caim, eu não posso aceitar você num caminho para a morte. Caim, eu não posso aceitar a sua mediocridade, porque seria aceitar você escolhendo um caminho de destruição. O pecado está na sua porta, Caim, e a sua mediocridade vai abrir a porta para ele entrar. Vocês trouxe para mim o que deu, enquanto seu irmão fez o que é certo. Presta atenção no que eu vou te falar. O preguiçoso é aquele que não tem um ideal de perfeição esforçada, mas de facilidade. O preguiçoso está sempre perguntando o que é mais fácil, enquanto os filhos de Deus estão sempre perguntando o que é o certo. Ah, gente, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O preguiçoso tem uma pergunta em mente na vida: o que é mais fácil? O filho de Deus tem uma pergunta em mente na vida: o que é o certo? Caim fez a pergunta: o que é mais fácil levar para o Senhor? Tem esses negócios que já estão na mão aqui, mas está meio murcho, mas é muito mais fácil. Abel fez a pergunta: o que é o certo levar ao Senhor? Mas Abel, o certo é o seu animal mais precioso. O certo é as primícias, o certo é aquilo que mais vale, o certo é isso que é mais difícil de levar, o certo é bem complexo. Ele diz: mas não interessa, a pergunta não é o que é mais fácil, é o que é o certo de se fazer. Preguiça. Entenda uma coisa: preguiça não é não fazer nada, preguiça é sempre escolher o que é mais fácil. Talvez você está aqui hoje e você está assim: ai, Douglas, que bênção essa palavra, tem tanto irmão preguiçoso aí nessa igreja. Eu trabalho, Douglas, 12 horas por dia, eu acordo 5 da manhã e vou para a labuta e volto 8 da noite e eu não tenho problema. Douglas, eu estou aqui no voluntariado nessa conferência, viramos a noite arrumando aqui e eu estou aqui firme servindo porque a preguiça não me pega. Será? Posso te falar o nome de uma pessoa preguiçosa? Marta. Porque tem dia que é muito mais difícil sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. E é muito mais fácil levantar e ficar servindo loucamente. Muitas vezes o nosso trabalhar 12 horas é para fugir do que é difícil, fazer lição de casa com as crianças. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente?
Às vezes o viajar 3 dias seguidos para pregar em 5 conferências diferentes é muito mais fácil do que ficar em casa e ouvir a sua esposa com zelo, ouvir o coração dela, se importar e discipular a sua casa. Preguiça não é não fazer nada, preguiça é escolher fazer o que é mais fácil. Nós temos um inimigo hoje aqui. Nós temos um inimigo para essa conferência. E o inimigo dessa conferência se chama tá bom. Diga comigo, tá bom. Ah, gente, tá bom é a palavra do Satanás. Não, tá bom. Porque tá bom é a expressão do medíocre. Mas tá bom. Aí eu te pergunto, como é que está seu casamento? Tá bom. Eu te pergunto, como é que é você como marido? Ah, bom marido. Como é que é você como esposa? Uma boa esposa. Como é que é você como pai? Um bom pai. Como é que é você como discípulo de Jesus? É um bom discípulo. Mas por que a gente responde tá bom? Porque a pergunta é, tá bom comparado a quem? Porque você pergunta para o cara, você é um bom marido? Ele fala, eu sou um bom marido. Porque eu estava vendo no Datena, o cara matou e picou a esposa. Aí você olha e fala, né, eu acho que eu sou um bom marido, né? Aí você fala, você é uma boa esposa? Não, eu sou uma boa esposa, é lógico. Eu estava falando com a fulana fez isso e aquilo outro, traiu o marido e não sei o quê. Eu nunca traí meu marido, eu sou uma boa esposa. Você é um bom pai? Sou. Você é uma boa mãe? Sou. Comparado a quem? E a gente sempre se compara aos mais horríveis, porque isso faz a gente se sentir bem. Mas deixa eu te falar com quem a gente deveria se comparar. Eu lembro que eu estava ouvindo uma vez um pastor que eu amo muito, o pastor Francis Chan. Ele é um pastor americano e ele é descendente de chinês. Aí ele contando que foi na China visitar a família dele. Aí ele chegou lá na China para visitar a família dele, o pessoal lá da vila, que a família dele morava, ficava assim para ele, nossa Francis, como você é alto. Nossa, como você é alto, meu Deus, você é muito alto. Você é muito alto. Aí ele falou que chegou uma hora que ele se irritou, ele falou, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sou eu que sou alto. São vocês que são muito baixos. Lá nos Estados Unidos eu sou um tampinha, porque ele tem 1,70 e pouco. Lá nos Estados Unidos eu sou baixo, todo mundo é muito mais alto. Então vocês me veem alto, porque vocês são baixos. Então a pergunta é, você é bom comparado a quem? Agora deixa eu te mostrar com quem você deveria se comparar. Vamos continuar no Sermão da Montanha, Mateus 5,48, volta um pouquinho. Mateus 5,48. Olha só. Mateus 5,48. Esse texto aqui, gente, teve vezes que eu tive que olhar no original, porque eu falei, Jesus, não é possível que você está falando isso. Jesus, você conhece a gente. Você conhece o nosso coração. Você conhece o ser humano. Não é possível que você está falando isso. No grego deve ser alguma outra coisa. Olha o que está escrito em Mateus 5,48. Ele diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Como assim? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Ele está dizendo o seguinte, quer se comparar? Se compara a Deus. Então vamos continuar a pergunta. Você é um bom pai? Comparado ao pai, não. Eu tenho que melhorar. Você é um bom marido? Comparado ao noivo, não. Eu tenho que melhorar. Você é um bom discípulo? Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Comparado ao santo, não, eu tenho que melhorar, porque a comparação é ao perfeito, não aqueles que estão fazendo tudo errado. Quem está entendendo, gente?
Ele está dizendo, se compara ao Pai. Aí você fala, Jesus, como que você escreve isso? Seja perfeito como perfeito é o seu Pai. Você não sabe, Jesus, que nessa vida, com esse corpo do pecado, é impossível ser perfeito? Mas Ele está dizendo, viver é nunca parar de tentar perseguir ser mais parecido com o Santo. No dia em que você falar, ah não, é impossível, parei de tentar, você já está morrendo. Você já está voltando para trás. Ele está dizendo, você precisa fixar os seus olhos no autor e consumador da fé de vocês, e não tirar os olhos dele, e todos os dias acordar, dizendo, dá para ir além, dá para crescer um pouco mais, dá para crescer em santidade, dá para crescer no conhecimento de quem ele é, dá para crescer em submissão, dá para crescer em honra, em amor, em mansidão, em paciência, em bondade, dá para ir um pouco mais. Não está bom, gente. Tem algo para a gente crescer, tem algo para a gente melhorar, e é isso que significa estar vivo. Sabe, no Instagram da Val, quando ela coloca lá, abre caixinha de perguntas, uma das perguntas que aparece toda hora é a seguinte: Val, como é que você faz para dar conta de tudo? E é lógico que já há uma fantasia na cabeça da pessoa que a gente dá conta de tudo, que é mentira, não damos. Mas como é que faz com seus filhos, e aí com a igreja, e aí com a empresa, e aí com a casa, e aí com sua saúde, e aí com os estudos, e tal, e vou pregar, e vou viajar, mas aí os filhos têm que estar educados, então como é que faz para dar conta de tudo? Porque hoje nós temos uma tentação, uma das máscaras da preguiça é a gente focar nas áreas que a gente é bom. Isso é uma máscara da preguiça. É a gente focar tudo na área que você tem facilidade. Então, o preguiçoso, ele fala assim, olha, o ministério que eu construí. Mas aí você pergunta, mas como é que estão seus filhos? Aí ele pode dizer assim, olha, o quanto de dinheiro eu ganho por mês. Mas a pergunta é, mas como é que está o seu casamento? E aí a pessoa pode dizer, olha quantas horas eu oro e leio a Bíblia. Mas como é que está a sua saúde? Como é que está o seu colesterol? Aí você pode dizer, olha o quanto de músculo eu ganhei esse mês na academia. Mas como é que está a sua vida espiritual com Deus? E sabe, a impressão que dá muitas vezes é isso. Quando a gente tenta cobrir uma parte, a gente descobre a outra, sim ou não? Se eu penso assim, não, eu vou dar um foco na minha saúde, eu vou na academia e tal, e aí as coisas começam a cair na empresa. E aí eu falo, não, vamos dar um foco na empresa, e a gente vai dar um gás na empresa, faz um negócio lá, uma ação, e que requer tempo nosso, e aí começam os filhos a reclamar. Eu falo, não, vamos dar família é o nosso maior patrimônio, vamos cuidar da família, e a gente começa a cuidar, e aí o pessoal da igreja começa a reclamar. E aí você fala, mas Douglas, nunca está bom? Nunca está bom. Isso significa estar vivo. Eu nunca vou conseguir, Douglas, ficar equilibrado e perfeito. Nunca. Isso significa estar vivo. Mas até o dia de Ele se manifestar e a gente ver Ele face a face, e Ele vier nas nuvens para reinar, e a gente ressuscitar e receber um corpo glorificado, a gente não vai parar de tentar. Nunca vai estar bom até a gente encontrar com Ele. Porque isso é viver. A pergunta desse final de semana é: no que você vai deixar o Senhor mexer? No que o Senhor vai deixar, você vai deixar o Senhor falar com você, te abalar? Qual é o compromisso que você vai fazer nesse final de semana, dizendo, eu vou mexer nessa parada? Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 12, verso 7, você pode só ouvir. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, porque entenda, Paulo
recebeu do Senhor revelações que ele escreve: Abraão não sabia, Davi não sabia, Jacó não sabia, Enoque não ouviu sobre isso, Isaías não acessou isso. Ele diz: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que que a gente só quer falar para os outros do que a gente é bom, se o poder de Deus se aperfeiçoa no que a gente é ruim? Por que que eu só posto o meu lado mais lindo, se é que tem? Por que que eu só falo dos dias bons, se o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza? E ele continua, ele diz assim: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Você fala: Douglas, eu não dou conta. Douglas, tem coisas que eu tenho muita dificuldade. Se glorie nisso, porque você pode dizer: a graça do Senhor me basta nessa área. Você pode dizer: Senhor, eu preciso desesperadamente de Ti. Douglas, eu tenho tanta dificuldade na área da saúde. Então se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor agindo no meu domínio próprio. Douglas, eu tenho tanta dificuldade de focar na palavra e orar e ter meu tempo devocional. Então fala com Ele dessa fraqueza, fala com os irmãos dessa fraqueza, e vamos expor isso. Para quê? Para que o poder dEle venha e possa manifestar através da sua fraqueza. Todo mundo nessa sala tem dificuldade com alguma coisa. Para que ninguém se glorie, que todo mundo aqui está sendo sustentado pela graça e misericórdia de Deus nesse lugar. Então por que nos ensinar a fingir que somos fortes? Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Sabe, tem algumas frases da preguiça. Meu objetivo hoje aqui é você se identificar, amém? Não é para olhar para o outro: ah, fulano é preguiçoso. Não, olha para você. Frases da preguiça. Olha as frases da preguiça. Vê quem se vai identificando aí, tá bom? Primeira frase da preguiça: poxa, eu até queria, mas... E aí você inventa uma desculpa. Poxa, eu até queria mudar nessa área, mas para mim é tão difícil. Eu até queria, mas... E você inventa sua desculpa. Segunda frase da preguiça. Essa aqui agora, mais gente. Eu não tenho tempo. Gente, só tem um tipo de pessoa que não tem tempo: quem morreu. O resto tem 24 horas por dia. O que você não tem não é tempo. O que você não tem é prioridade. Eu não tenho tempo para fazer devocional. Não, você não tem o Senhor como primeira coisa da sua vida. Porque se eu pego o seu celular hoje e a gente olha o relatório, você passa 2 a 3 horas nessa rede social. Se a gente pega o relatório do seu Netflix, você passa um tempo lá. Então não venha com eu não tenho tempo. Isso é uma desculpa da nossa preguiça de pôr a mão no que o Senhor está nos pedindo para pôr a mão. Eu não tenho tempo para academia, eu não tenho tempo de ir no médico, eu não tenho tempo de fazer dieta, é muito complicado. Não, você não tem prioridade. Outra frase da preguiça: não posso. Eu não posso, eu não consigo. Essas são as nossas desculpas, gente, para não fazer o que nós temos que fazer. Você cantou aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Então o que você não pode? O que você não está disposto a mexer.
Aí tem mais frase. Eu não quero nem pensar nisso. Já viu isso? Não quero nem pensar nisso. Você vem falar com a pessoa de um negócio, de uma área, de um assunto, ela, não quero nem pensar nisso. Já viu esse meme? E a gente fica se entorpecendo. A gente fala mal de alguém que está na rua hoje, embriagado de álcool, mas a gente está embriagado de entretenimento, gente. A gente está se entorpecendo para não olhar para as coisas que a gente tem que olhar, para não mexer nas áreas que a gente tem que mexer. E o Senhor te trouxe para esse final de semana para falar com você coisas específicas. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você vai dar mais uma dessas desculpas? Agora, talvez a maior frase de todas. Estão preparados? Vai agora, vai direto na frase que você tem usado. Não vai dar para usar mais. Dá tempo de sair. A frase mais usada hoje para mascarar a nossa preguiça é: estou muito cansado. Estou muito cansado. Eu estava lendo um livro chamado A Preguiça. E eu achei genial. Por quê? Porque primeiro que o livro é desse tamanhinho e dessa finura. Eu falei, o autor é um gênio. Porque se fosse um livro grosso, o público-alvo não ia nem comprar. Então ele escreveu um livro, sem brincadeira, aqueles livros de bolso, dessa finura. Para o preguiçoso nem olha o título, ele fala, eu quero esse. Me dá esse, pequenininho. E ele fala nesse livro sobre as máscaras da preguiça, e quando ele chega no cansaço, estou muito cansado, ele conta uma história que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte, que ele cria uma história, né? Ele fala, imagina um marido, um pai, que das 6 horas da tarde, ele chega em casa, em seu apartamento. Depois de ter trabalhado o dia inteiro, num escritório cheio de metas e pressão e gerente, e ele chega em casa com aquela cara de desfalecido, né? Com a sua gravata já, final de festa. Aí ele chega e a esposa já recebe ele na porta com dó daquele semidefunto. E ele entra se arrastando, deixa a bolsa no caminho e se joga naquele sofá. E a esposa pergunta, muito cansado, meu bem? Ele fala, muito cansado. Meu Deus, que dia destruidor. E ele fala para a filha, você pega o controle para o pai ali. Ele fala para o filho, você não pega uma coca para o pai. E aí todo mundo vem servir aquele pobre coitado, cansado. Ele põe ali alguma coisa para assistir na TV, para ver se distrai a cabeça. E de repente, o celular dele toca. Ele pega e atende, alô. E é um amigo dele, da igreja. E diz assim no telefone, meu amigo, consegui marcar a quadra de society para nós. Todo mundo da igreja vai. Nós vamos jogar uma pelada hoje lá. É daqui a 1 hora. De repente, meus irmãos, vindo de outro planeta. É uma coisa sobrenatural, vem do outro planeta. E uma energia sobrenatural entra no corpo dele. Ele se levanta. E ele diz, meu amor, o pessoal da igreja conseguiu marcar o futebol. Vai ser daqui a pouco. Ele já fala, cadê o equipamento? Ele já entra lá, ele pega a chuteira dele, ele pega o calção dele, ele pega o meião dele. E do nada, ele está completamente energizado e pronto para correr por 2 horas. Da onde veio essa energia? Espírito Santo, alguém disse, não é. E a parábola é uma parábola masculina, mas se a gente fosse adaptar ela para as mulheres, a ligação falaria de uma liquidação, tudo com 50% no shopping, e do nada, ela pode andar por 3 horas seguidas, levando pesos. Não tem problema dos dedos dela estarem gangrenando aqui, roxos.
Da onde vem essa disposição? Deixa eu te dizer uma coisa. Da próxima vez que vier na sua mente ou sair pela sua boca, eu estou muito cansado, na sequência tenha coragem de perguntar para si mesmo, cansado para o quê? Porque o nosso cansaço é seletivo. Geralmente estou muito cansado para fazer o que é certo. Estou muito cansado para assumir a responsabilidade da educação dos meus filhos. Estou muito cansado para discipular a minha casa. Estou muito cansado para cuidar da minha esposa, para cuidar do meu marido. Estou muito cansado para viver o que Deus tem para mim. Eu estou muito cansado de fazer o bem. Nós precisamos olhar no olho desse pecado hoje, porque é o que está impedindo você de viver tudo que Deus tem para você. São máscaras. Então a pergunta para a gente caminhar para o fim é, como é que faz para vencer a preguiça? Quem está disposto a vencer a preguiça? Olha, não tem nem disposição para levantar o braço. Fez aqui, ó. Ele pensou assim, no meu interior eu levantei o braço. Como vencer a preguiça? Eu quero te falar duas coisas para a gente caminhar para o fim. Primeira coisa para vencer a preguiça é que nós vamos ter que mudar a nossa forma de enxergar a vida. Nós vamos ter que ter uma mudança, e isso é o que Jesus veio nos revelar, o que a palavra nos revela, que a cosmovisão bíblica nos traz, é que a vida é diferente do que o mundo nos fala que a vida é. Então há duas formas de enxergar a vida. A primeira errada, que é o que o mundo nos apresenta, e a segunda, a forma bíblica e correta. Então a primeira forma de enxergar a vida, e errada, é que estão nos dizendo que a vida foi feita para aproveitar. A vida foi feita para aproveitar. Então olha a mentira. O que importa na vida é passar bem, usufruir os prazeres da vida e fazer só o necessário sem se complicar. Isso eles estão nos ensinando, nos discipulando em cada uma das situações. E tem muita gente entre nós que comprou essa cosmovisão e até ora clamando a Deus por essa cosmovisão. Já vi meus filhos que estão expostos a isso o tempo inteiro, orando, e eu tive que corrigi-los. Às vezes meu filho orava assim, Senhor, abençoa todas as pessoas da terra, que nunca aconteça nada ruim com ninguém. Que oração é essa? Nós estamos orando, pedindo, não deixe que nada ruim atrapalhe a gente de aproveitar a vida. Posso te falar uma coisa? Essa mensagem era tão satânica que as nações estão parando de ter filhos por causa dessa mensagem. Por quê? Porque filho é uma desgraça que atrapalha a gente de aproveitar a vida. Sabe o que a gente está ouvindo dos casais? Não, a gente está esperando um pouco, a gente quer viajar, quer curtir, quer não sei o quê, e depois ter esses pirralhos que vão atrapalhar a gente. Ah, gente, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não olha para mim como se eu estivesse falando uma asneira, porque você sabe que o diabo está conseguindo deixar uma geração estéril por causa dessa desgraça, dessa cosmovisão. Você foi feito para aproveitar a vida. Não, você não foi feito para aproveitar a vida. Como é que eu sei se eu estou vivendo isso aqui? É o seguinte, quando o seu celular treme, e é mensagem. Aí você olha, Solange. Solange só traz problema, Solange. Você já tem assim uma palpitação em abrir? É por quê? Porque você acha que a Solange está lá para atrapalhar sua vida. Porque o que você tem entendido de vida? Vida foi feita para aproveitar. E é isso que nos faz abraçar a preguiça. Por quê? Porque aí a gente quer sempre o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Cortar a Solange da sua vida. Qual é o caminho mais fácil? Não ter um pequeno grupo na sua casa. Porque suja. Porque vai ter que limpar no final.
E esse bando de gente na sua casa, adorando a Deus e sendo discipulado, vai atrapalhar você de aproveitar a vida. Se você está aqui hoje e você tem um carro intacto, um carro assim de uns 2 anos assim, intacto, não tem uma manchinha, não tem nada, o Satanás cuida do seu carro. Ah não, é que eu sou zeloso. Não, é porque você acha que você foi feito para aproveitar. E aí você não leva uma criança no seu carro. Você não leva um peso no seu carro. Você não faz uma mudança com o seu carro. Porque você entregou o seu carro para Satanás. Porque é ele que nos ensinou que a gente está aqui para aproveitar. Porque os carros de Jesus, eles vão chegar diante de Deus no céu e falar: trazemos em nós as marcas de Cristo Jesus. E elas são de chiclete, de sorvete e rasguinhos. Porque tentaram transportar mesas dentro do seu carro para o pequeno grupo. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Então o que é a vida? A vida não foi feita para aproveitar. A vida, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, a vida é uma missão. A vida é uma missão grande, bela e árdua que Deus propõe a cada um de seus filhos e pela qual vale a pena gastar as melhores energias. A vida é uma missão e é por isso que Deus te deu a Solange. Desculpa se alguém chama Solange. Ou talvez é profético, Solange. É por isso que Deus nos deu filhos. A minha irmã, Letícia, e é muito lindo como Deus faz, né? Eu lembro que na época de faculdade, ela decidiu fazer uma faculdade. E era até em outra cidade, e era uma faculdade de um curso que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu falei: Letícia, que curso você vai fazer? Ela é mais velha do que eu, né? Era antes de mim. Eu vou fazer terapia ocupacional. Terapia ocupacional. E talvez alguém saiba o que é um TO, né? Terapeuta ocupacional, lida principalmente com situações excepcionais. Lida com o autista, lida com os neurodivergentes, lida com o idoso, lida com todas essas questões. E aí a Letícia casou, até com alguém lá de Sorocaba, onde ela estava fazendo faculdade, e depois de alguns anos eles tiveram filhos, e a Letícia teve o Joaquim. E o Joaquim nasceu com autismo. Então eu tenho um sobrinho que está no espectro autista. Só que o mundo olha e vê alguém que foi quase que amaldiçoado porque teve um filho que tem muito mais desafios do que os outros. Porque agora esse filho que requer muito mais atenção vai atrapalhar você de aproveitar. Mas graças a Deus, a Letícia e o Felipe entenderam: não, a vida não foi feita para aproveitar. A vida é uma missão e Deus nos deu um tema para a gente gastar a nossa vida. Os autistas. Ele até já tinha me feito fazer uma faculdade, preparando para aquilo que Ele me daria. E ela entendeu. Ele me deu um filho dele. E Ele me deu uma missão. E a Letícia trabalha com o que hoje? Ela trabalha atendendo pais de autistas e ajudando eles em todo o processo de como se organizar para cuidar de um filho e de uma filha de Deus com autismo. A vida é uma missão. Então, meu irmão, bata no peito e fala: Pai, manda. Porque Ele nunca vai te dar um desafio maior do que você suporta. Manda a missão, manda a Solange. Manda. Aí você vai tocar e você vai falar: uhul, Solange. Deixa eu ver o problema de hoje para a gente resolver. Porque a vida é uma missão. Ah, meus amados, quem está entendendo o que eu estou falando? Deus nos colocou aqui para uma missão. Ele tem uma missão para mim, Ele tem uma missão para você. E você vai ter coragem de abraçar essa missão. Porque, gente, nós estamos com dificuldade de dormir à noite. Nós estamos com crise à noite de ansiedade. Sabe por quê? Excesso de energia. Você não gastou o que tinha que gastar no dia. E à noite você está lá pensando. Porque sua bisavó, que cozinhou o dia inteiro e carpinou o dia inteiro, dormia muito bem.
Aí você não ficava pensando, bisavó, no futuro, que tudo que ia dar errado amanhã? Não, filha, eu estava cansada. Porque a minha vida era uma missão. E eu não estava pensando em tudo que pode atrapalhar e eu de aproveitar a vida. Eu estava só pensando na próxima responsabilidade que Deus ia me dar. Por isso que eu tive 10 filhos, filha. Porque filho é a herança do Senhor. Quem são as pessoas mais ricas aqui? São quem tem mais filho. Segundo o céu, as pessoas mais ricas aqui são as que têm mais filho. Porque se filho é a herança do Senhor, quer dizer que Deus não considera a sua riqueza segundo o que você tem no banco. Mas quantas pessoas você tem no banco do seu carro. Por isso tenha muitos filhos. Eu abençoo todo mundo para ficar grávido. Galera já... Senhor. Mulherada já fazendo assim, ó. Matrix. Um dia eu estava com o Marcos Madaleno, pastor de jovens lá do Carlito Paz, igreja da cidade. Ele falou assim que um dia um rapaz foi pregar lá na igreja, né? Aí ele falou assim, galera, aqui tudo serve a mamão. Só tudo serve a mamão aqui. Aí, né, todo mundo ficou assustado, né? Como é que você fala isso para a igreja? Aí ele falou assim, deixa eu explicar. Ele falou assim, por exemplo, para quem você perguntou se você deve ter mais um filho ou não? Foi para Deus ou para mamão? E a frase é essa, gente. Não faz essa cara para mim, porque eu sei que a frase é essa. Filho é muito caro. É muito caro se você está tentando aproveitar a vida. Mas é uma bênção se você entender que a vida é uma missão. Porque é mais um soldado do Senhor que você está gerando. Mas estamos chegando no fim dos tempos, o anticristo está aparecendo. Será que devo ter filho? Claro, deveria ter mais filho, porque a gente precisa de mais gente para pregar o evangelho. Só que a gente está se organizando para se proteger. Gente, de novo, até as nossas orações Senhor, protege meu filho, coloca uma camada de proteção de bolha ao redor dele, para que ele nunca tropece, se machuque com nada. E o pai está falando, orando pelo filho dele assim, eu envio ele e ele vai morrer na cruz. Imagina se ele tivesse colocado bolha ao redor de Jesus. A gente não estava aqui. Para quando chegou no nosso filho, é que nada nunca aconteça com ele. E se a gente falar, Senhor, que o nosso filho viva completamente a tua vontade e a missão que o Senhor tem para ele, plenamente, mesmo que o Senhor quiser enviar ele para povos não alcançados e ele morrer no meio daquela galera, deixa ele viver tudo o que o Senhor tem para ele. E chegar diante do Senhor, podendo dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Gente, posso ser muito sincero, vai ser terrível chegar diante de um Deus todo marcado, e a gente intacto. Porque a gente tentou aproveitar a vida. Será que a gente vai poder dizer, trago em mim as marcas de Cristo Jesus? Será que a gente vai dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, eu fui entregue como oferta de libação, ou seja, eu estou morrendo vazio, tudo que eu tinha para entregar, eu entreguei. A vida é uma missão. Olha só como isso aqui traduz o espírito dessa época. Mateus 27, verso 39 diz assim, é a crucificação, Jesus está pendurado na cruz e alguns iam passando, diz assim, verso 39, os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, né, em desaprovação, e dizendo, ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus e desça da cruz. Olha o que eles estão dizendo, ei, você não é filho de Deus, Filho de Deus, salva a si mesmo e desce da cruz. E o que Jesus estava gritando para a humanidade, não, Filho de Deus é aquele que toma a cruz e me segue. Filho de Deus é aquele que não está fazendo a pergunta, o que é mais fácil, mas está fazendo a pergunta, o que é o certo.
Se alguém quiser ser meu discípulo, ou seja, se alguém quiser seguir o meu exemplo de ser filho de Deus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, toma a missão que Deus colocou sobre a sua vida e vem atrás de mim, para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Não deixem te enganar, gente, que ser abençoado é ter a vida mais fácil. Ser abençoado é obedecer tudo que Deus tem para nós. Mas em segundo lugar, em primeiro lugar, a gente precisa mudar a forma de enxergar a vida. O que é a vida, gente? Uma missão. Uma missão. Em segundo lugar, se a gente quer vencer a preguiça, a gente vai ter que mudar a nossa forma de enxergar amor. O que é amor? Eu estava lendo um livro. Ele chama-se, é um livro muito bom, O Caminho Menos Percorrido. O Caminho Menos Percorrido é um livro sobre a psicologia do amor. É um psicólogo, tenho certeza que ele é cristão, mas o livro não é um livro cristão, é um livro de psicologia. E esse psicólogo vai defender que a grande questão para desenvolvimento humano, na cura, na psicologia, é o amor. E ele dá uma definição de amor, que eu achei extremamente bíblica. Olha a definição que ele dá de amor. O amor é a vontade de se desenvolver para possibilitar o nosso próximo crescimento, o nosso próprio crescimento e o crescimento de outras pessoas. De novo, o amor é a vontade de se desenvolver para possibilitar o nosso próprio crescimento e o crescimento da outra pessoa. Então, amar alguém é estar disposto a enfrentar o sofrimento de crescer para poder ser suporte para o crescimento do outro. Quem está entendendo? Amém? Então o que é amar? Amar é eu estar disposto a enfrentar o sofrimento que é o caminho do crescimento para que eu possa ser suporte para que o outro cresça. Então amar dá trabalho. Amar não é frasezinhas que a gente fala para os nossos filhos. Amar não é escrever cartinha. Gente, se você olhar os evangelhos, Jesus quase nunca fala eu te amo, e tem amor em cada uma das páginas. Então amor não é o coraçãozinho que a gente faz. Amor é a cruz que a gente pega para carregar nas costas, para dizer: eu estou disposto a enfrentar o sofrimento para crescer em algumas áreas, para ser suporte para o crescimento do outro. Então deixa eu te falar de forma prática. Amar, para algumas pessoas aqui, é amanhã ir atrás de um psicólogo, para você resolver esses nós na sua história, senão você vai repetir com seus filhos. Ai, Douglas, vai falar sobre isso, falar sobre o abuso, falar sobre o abandono, falar sobre a rejeição, falar sobre a minha mãe, falar sobre o meu pai, falar sobre o que o avô fez, falar sobre aquilo. É difícil, é doído, é sofrido, mas se a gente não fizer isso, você não ama os seus filhos. Porque você só vai ter condições de estender para eles um lugar de crescimento a partir desse lugar de cura no seu coração. Ei, o que é amor? Amor é amanhã você ligar para aquela nutricionista, ir lá para aquela academia e mudar de vida, porque você está cavando a cova com seus dentes. Você está se suicidando dia após dia. E isso não é amar a sua família, não é amar as pessoas ao seu redor. É atacar esse negócio que é difícil. E todo mundo nessa sala sabe que é difícil. Isso é amar. E nessa conferência vai ser falado coisas para você de novo. E você vai jogar no lixo, ou você vai se levantar e dizer: chegou a hora de olhar a preguiça no olho e falar: eu te repreendo em nome de Jesus, e ir atacar o que você tem que atacar. O que é amar? Amar é desinstalar esse monte de aplicativo do seu celular.
que está te fazendo caminhar a passos largos para o inferno, e que está destruindo a sua família, está destruindo o seu casamento, está destruindo o seu cérebro. Chegou a hora de você fazer alguma coisa a respeito. Não consigo, eu não consigo. Desliga, faz alguma coisa. Se amar. Não é cartinha, não é frasezinha, não é toque nem presente, é mudança. A linguagem de amor que Jesus está nos pedindo hoje é mudança de vida. Na área que é difícil para nós. É procurar o pastor, é procurar o seu líder, é falar: eu tenho dificuldade em tal área, eu preciso de ajuda. Eu sou irritada, eu sou irado, eu quando eu vejo eu já briguei, só que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, não dá mais. Porque isso é amar. Então o que eu estou dizendo para você é que amar dá trabalho. Amar é difícil. E se está fácil, não é amor. Porque amor dá trabalho. E portanto, se amor dá trabalho, se amor é essa disposição ao sofrimento para crescer, para ser suporte do crescimento do outro, qual é o inverso de amor? Fala comigo. Preguiça. O inverso de amor é preguiça. Nosso maior inimigo hoje aqui é a preguiça. Da gente mexer no que a gente tem que mexer. O Senhor vai falar muito com a gente. O Senhor vai falar em várias áreas. O Senhor vai falar de várias formas, em vários sotaques e até em várias línguas nesse final de semana. O que nós vamos fazer com isso? Porque, gente, nós só estamos aqui porque teve um que não foi preguiçoso. Nós só estamos aqui hoje porque um dia Deus criou tudo perfeito, tudo em ordem. Mas nós decidimos nos rebelar. Nós decidimos pecar, dar as costas para o Senhor e viver como se Ele não existisse. E nos tornamos inimigos de Deus. E aí lá no céu, alguém decidiu não fazer a pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil é criar um inferno bem grandão para caber todo mundo. O mais fácil era, como diz aquela música pentecostal, ele soprar e tudo explodir. Então é mais fácil. Mas alguém decidiu não fazer a pergunta: o que é mais fácil? O Filho unigênito decidiu perguntar: o que é o certo? E o certo foi ele vir e assumir um erro que não era dele. O certo foi ele vir e pagar um preço que não era dele. O certo foi ele vir e viver entre nós de forma perfeita e no final entregar a vida dele para morrer no nosso lugar. Você tá aqui hoje porque alguém não foi preguiçoso. Porque alguém não viu a vida como feita para aproveitar, mas viu a vida como uma missão para te salvar. E ele está dizendo: anda nos meus passos. Anda nos meus passos. Assume a sua cruz agora e me segue. E você vai encontrar a vida. Nós vamos olhar a preguiça no olho hoje. E nós vamos fazer guerra contra isso. Porque esse final de semana é um final de semana de mudanças radicais na nossa vida. Fica de pé no seu lugar. Se você estiver sem preguiça. Eu não vou nem te chamar para frente. Porque todos nós temos áreas que nós precisamos melhorar. Todos nós temos áreas que a gente precisa atacar, que a gente precisa fazer algo a respeito. Então eu quero que você, do seu lugar agora, você ore. Que você coloque isso diante do Senhor. Você confesse diante do Senhor. Você se arrependa diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa primeira hora
dessa conferência. Nós viemos aqui conferir coisas espirituais, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, não para nos entreter, não para passar o nosso tempo, não para somente encontrar amigos. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós queremos olhar para Ti e saber o que o Senhor deseja de nós. Nós queremos a Tua vontade. Senhor, nós declaramos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e hoje nós fazemos guerra contra tudo que se levanta contra o cumprimento da Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, nessa casa, arranca de nós toda preguiça que invadiu o nosso coração, Senhor. Senhor, nós não queremos o caminho fácil que leva à perdição. Nós hoje escolhemos o caminho apertado que leva à vida, Senhor. Tira todo medo, Senhor, todo medo de sofrer, todo medo, Senhor, do caminho difícil, todo medo que há em nós, Pai, e coloca em nós a coragem daqueles que já venceram a morte, Deus. Aqueles que já têm vida eterna, aqueles que têm o Senhor como herança, e por isso estão alegres e satisfeitos em Ti, Senhor. Senhor, nesse final de semana, fala com a gente, Deus. Ministra o nosso coração e responderemos a Ti, Senhor, naquilo que o Senhor ministrar em nós. Fala conosco, Te ouviremos e Te obedeceremos, custe o que custar, Senhor. Senhor, nos põe em movimento. Nos põe em movimento de transformação nesses dias. Nos deixa mais parecidos contigo. Queremos sair daqui um pouco mais perto do perfeito que é o nosso Pai. Senhor, nós nos arrependemos aqui de toda preguiça, Pai. Nós nos arrependemos de tomar o caminho mais fácil. Nós nos arrependemos de fugir daquilo que o Senhor já tem falado com a gente, Deus. E nós fazemos um compromisso hoje aqui, Senhor, diante do Senhor. Transforma-nos. Transforma-nos de glória em glória à Tua imagem, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Faz de nós o que o Senhor deseja, Deus. Cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. Nós tomamos a nossa cruz. Nós negamos a nós mesmos, Senhor, para viver o que o Senhor tem para nós. Nós não somos aqueles que querem achar a vida, Senhor, mas nós queremos perder a vida por Teu nome, Senhor, e aí ter achado ela, Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Faz isso em nós, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, amados. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.